Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Todos estão ouvindo bem? Está tranquilo? Pode dizer amém, sim, balançar a cabeça, dar um oi, tá? Legal, tá. Então nós vamos começar orando e assim, esse é um tema bastante delicado, não é? Porque trata de um assunto que mexe com a gente. Cada vez mais, eu participei há uns anos atrás de uma igreja nos Estados Unidos, todos ali estavam no segundo casamento, exceto o pastor e um dos presbíteros mais antigos da igreja. O resto, todos da igreja, estavam no segundo casamento. E isso é alguma coisa que vem crescendo na igreja no Brasil. Então é um tema delicado, não é um tema simples, não é um tema matemático, 1 mais 1 é igual a 2 e ponto, não é assim. Cada caso deve ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, deve ser visto, revisto, orado, pensado, etc, etc, etc. Então, nós vamos dar alguns pontos principais daquilo que entendemos que a Bíblia está falando. Você tem total liberdade de levantar a mão e dizer assim, olha, explica de novo. Vamos falar de novo. Queria que você, se tivesse alguma dúvida, você perguntasse. Não ficasse, eu vou guardar no meu coração, quem sabe um dia, Deus, não. Levanta a mão e diz, e aqui nesse caso, isso e tal. Porque essa é a nossa regra de fé e prática, aquilo que estiver na Bíblia. E aquilo que não souber, diz, olha, isso aqui nós vamos estudar mais. Eu não sei, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós estamos reunidos no nome de Jesus, e pedimos a sabedoria do Espírito Santo. O Senhor prometeu que nos daria sabedoria, que o Senhor nos ensinaria, que o Teu Espírito Santo nos ajudaria a lembrar todas as coisas. Por isso nós estamos aqui rogando ao Senhor que nos ajude. E aquilo que não compreendermos, porque não há compreensão, que o Senhor nos ajude a confortar-se com a resposta que temos. Nos ajuda. Nós clamamos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Amém. Amém. Vai passar por aí os slides? Então pode passar. Eu trouxe alguns dados rapidamente. Em 2021, nós não temos os dados de 2022, porque nós estamos em 2023. Os irmãos sabem que o último censo foi 2010. Agora o governo prometeu para julho soltar as estatísticas. Isso, os pesquisadores, a gente precisa muito disso. Era para ter feito em 2014, não foi, 2018 não foi, 2022, 2018, 2022. Vamos ver se sai agora em julho, houve um atraso. Mas 2021, o país registrou 932 mil casamentos, 331 mil divórcios, 1/3. Mas esse dado não são ainda os dados oficiais. Você tem uma outra pesquisa que mostra pelos cartórios. 2021, o número de casamentos encerrados chegou a 386 mil. O total representou uma alta de 16,8%. Então, o divórcio tem crescido assustadoramente. Pode passar. 2010, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura de divórcio era 16 anos. Ou seja, nesse período, nesse intervalo de 16 anos, o pessoal se separava. 2021 houve uma diminuição do tempo para 13 anos, ao invés de 16, 13. O Brasil contabilizou em 2021 o maior número de divórcios desde 2015. Pode passar. Quem fala, o IBGE é o órgão oficial que nós temos. A média de duração do casamento no Brasil são 13 anos. Isso piora um pouco mais os Estados Unidos. E é uma vergonha, vamos dizer assim, para o Brasil. Preste atenção nesse dado. Nos Estados Unidos, cada 10 divórcios, 4 envolviam questão de ordem moral. Um dos 2 adulteraram, nos Estados Unidos. Na igreja evangélica, vamos comparar assim, aqueles que são cristãos e os que não são cristãos. Isso é alarmante.
Entre os não cristãos, de cada 10 separações, divórcios, 4 eram questões de ordem moral, sexual. Na igreja dos Estados Unidos, de cada 10 divórcios, 9 envolviam questões de adultério, desvio moral. Significa dizer que a igreja, nessa área, estava pior do que o mundo. Divorciavam por questões de ordem sexual. Nós vamos trabalhar, eu escolhi esse texto, se você estiver com a Bíblia, o celular, eu queria que você abrisse Marcos 10. Se você pudesse lembrar de um texto, não lembrar de nenhum outro, mas quando falasse nessa área, você lembrasse Marcos 10. Marcos 10 dá para você trabalhar bem essa questão da área do casamento, divórcio e novo casamento. Marcos, capítulo 10. Tá? O que ele fala de casamento é do versículo 1 ao 12, mais precisamente do 2 ao 12. Então, guarda aí, você está com a Bíblia. Casamento. Ele vai falar dos versículos 2 a 12. Ele vai trabalhar 4 pontos principais relacionando o cristão e o mundo. Casamento, crianças, dinheiro e poder. São esses 4 pontos. Nós não vamos entrar nas crianças, no dinheiro e no poder. Passa só mais um e depois a gente volta a esse. Pode passar. Presta atenção agora. Né? Todos esses temas, casamento, crianças, dinheiro e poder, eles vão ser relacionados a uma questão, um contexto que Jesus está falando de dominação, onde mulheres, crianças, pessoas pobres e despoderadas sofrem sob a influência e o poder dos maridos, pais ricos e poderosos. Então, o contexto que Jesus está falando se relaciona, né, nós podemos relacionar a questão do poder desses 4 grupos: casamento, criança, dinheiro e poder. Onde você vai ter o marido, pai rico e poderoso. O marido, ele no contexto patriarcal, ele oprimia as mulheres. A mesma coisa as crianças, não eram nem contadas. Ou a questão do dinheiro e, por fim, do poder. Ok? Volta só um slide. Nós vamos trabalhar só o do casamento. Eu dei o contexto, mas nós vamos trabalhar agora a questão do casamento. Pode passar. Pode passar. Veja o versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Jesus está ensinando. Olha o que acontece no versículo 2. Por que surge o assunto do casamento, do divórcio? Quem é que provoca o assunto? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos. Veja o versículo 2. Os fariseus eram aqueles que, na época, o fariseu, ele era muito respeitado. Se você olhasse e dissesse, nossa, um fariseu, todo mundo reverenciava. Hoje, fariseu é pejorativo. Mas, na época, você chamar alguém de fariseu era um orgulho. Nossa, ele me considera um fariseu. Era o cara que mais estudava a Bíblia, o cara que mais ia na sinagoga, era o bambambam. Muito bem. Hoje nós sabemos que os fariseus, depois da vida de Jesus, que eles eram sepulcros caiados, como Jesus disse. Né? Ou como minha avó dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, eles eram aqueles caras que foram. E aí no versículo 2 diz, por que eles foram? Perguntar para Jesus. Eles tinham curiosidade, eles queriam aprender mais? O que eles queriam fazer? Mas o que eles queriam fazer? Para aí está o que na sua tradução? Experimentarem. Eles queriam, o tempo todo, eles estavam jogando uma casca de banana no caminho de Jesus para Jesus escorregar. O tempo todo eles queriam pegar Jesus em alguma situação, em alguma pegadinha. E eles começam a dizer, é lícito ao homem divorciar-se da mulher, a polien, repudiar, divorciar? Eles vão fazer essa pergunta, é lícito, é justo, está certo, pode se divorciar? Eles fazem a pergunta. Mateus 19, versículo 3,
acrescenta, porque eles dizem por qualquer motivo. Mateus 19:3 vai dizer por qualquer motivo. E aí eles dizem, é lícito ao homem se divorciar? Pode passar. Se nós estivéssemos hoje, século 21, e você falasse para alguém numa igreja evangélica, é lícito divorciar? O cara responderia isso, acorda, mano, você está louco? Século 21. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, incontável. Eu tenho o direito de ser feliz. Deus não me pôs nessa jaula. Deus não me colocou nesse casamento para eu ser infeliz. Essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito. Eu vou ter que levar essa mala sem alça a vida inteira. Deus não quer a minha infelicidade. Deus tem o melhor. Mas o que Deus uniu, será que foi Deus que uniu? Eu era muito jovem. Eu já ouvi de tudo assim, de tudo. Eu sinto no meu coração que eu tenho que separar. E ultimamente eu tenho ouvido o silêncio. Por que você está separando? Não, tem uma razão, acho que deu. Deu o quê? Chegou, acabou. Acabou o quê? Não sinto mais nada. Hoje, por qualquer motivo, e nem precisa de motivo, basta querer. Querer é poder. Meu corpo, minhas regras. Um abraço. Acabou. Eu sou livre. Deus não me chamou para ser infeliz. Bom, aí nós vamos entender, pode passar mais um, nós vamos entender o que é o casamento. Nós estamos tratando o casamento como uma relação contratual, um contrato. O casamento é aliança, não é contrato. O contrato você rompe junto aos advogados, o contrato você rompe lá no cartório, você chama um advogado perante o juiz. Casamento é aliança. Recentemente, um irmão veio dizendo que estava separando, falou, eu tentei conversar. No final disse para ele, meu irmão, só tem uma coisa que você vai precisar responder, que eu não queria estar na tua pele e não faço a menor ideia do que você vai fazer. Eu disse, o que foi? Como é que você vai chegar perante Deus e justificar que aquilo que você jurou na presença da igreja, com testemunhas e perante Deus, que você amaria essa mulher na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza? Como é que você vai falar para Deus, olha Deus, eu fico imaginando você chegar perante Deus e dizer, sabe o que é Deus? Eu jurei, não jurei? Deus disse, sim, você jurou, eu estava lá presente. Tinha um pastor, tinha minha noiva. Então, mas é que não deu o quê? Então eu jurei, mas eu estou desjurando. Como assim? Não, eu cansei de jurar, eu jurei, mas eu era muito novo. Eu disse, você empenhou sua palavra perante testemunhas. O que você vai falar? Como você justifica perante Deus? Que você disse para ele que faria, agora você não fez mais. Um contrato, você paga a multa e rompe. Mas e um juramento, e uma aliança? Ele é atemporal. É um compromisso, é palavra empenhada. Mas como nós vivemos o tempo em que palavra não vale nada, não vale nem o meu juramento perante Deus, nem a minha palavra perante a igreja. Muito menos para o meu cônjuge. Então eu separo. Por quê? Não deu, acabou. Eu estou infeliz, não sinto mais. Deus, a pior de todas que eu ouvi até hoje em toda a minha vida, foi um irmão que separou e ele disse para mim que orou e Deus dos pais, que Deus tinha uma outra mulher para ele. Que Deus estava abençoando, que tinha visto o labor dele, como ele militava na obra, como ele era crente, e o coração dele, Deus percebia que tinha uma falta, e Deus disse, pois eu vou dar a mulher que você sempre desejou. Aí depois de 40 e poucos anos, ele chega para a mulher, separa e casa com aquela mulher que Deus deu. Foi a bênção que Deus deu para ele. E eu fiquei imaginando, olhei e disse, cara, você está mais doente do que eu imaginava. Eu achei que você estava doente, mas isso... Então Deus vai suprir o teu mimo e com a infelicidade do outro. E ainda ele chamando de bênção. Lembra-se, o casamento, pode passar, é anterior à lei e ao Estado. O casamento, ele é antes, o casamento é instituído na criação. O casamento não passa. Por isso que nós entendemos que o casamento religioso, a bênção, quem impetra a bênção é o líder, é o pastor, é aquele que está fazendo o casamento. Por que nós não fazemos casamento misto entre o crente e o incrédulo? Eu sou pastor, como vou impetrar a bênção do Senhor? Olha, a bênção do Deus que vocês servem. Um serve um Deus, o outro serve outro Deus.
E aí um casal veio me procurar para fazer o casamento misto. Eu disse, então vocês me ajudam. Como assim? Na hora que vocês tiverem um problema, vocês dobrarem o joelho, para que Deus vocês vão pedir? Porque o Deus que vocês servem não é o mesmo. Vocês vão pedir para que Deus? Você pede para o seu Deus, ela pede para o seu Deus? Na hora de vocês criarem os filhos, olha, você tem que seguir essa fé. Esse Deus, outro diz, não. Ele tem que escolher, ele tem que ser metade de um Deus, metade de outro Deus. Não tem lógica, não tem sentido. Agora, tem pastores que fazem. Eu vou fazer o quê? Ele entendeu assim, eu não entendo assim. Como que eu vou orar? Para que Deus que você vai pedir? Então, quando você tem Gênesis 2:24 falando, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á, sua esposa serão os dois, uma só carne, aquilo é indissolúvel, a não ser uma exceção que nós vamos ver lá para frente. Então, isso foi instituído no Gênesis. Ainda não havia Estado. O contexto lá é contexto tribal. Não tinha Estado. O Estado moderno que a gente conhece é século XVIII, mais ou menos, com os chamados contratualistas, Locke, Rousseau e Montesquieu. Eles que vão elaborar o Estado que a gente tem hoje, dividido em 3 poderes, chamado Estado moderno. Você tinha monarquia, você não tinha Estado. Então é antes da lei de Moisés. Então o casamento, ele é anterior. Quem é que foi experimentar Jesus? Vocês lembram? Os fariseus. Os fariseus, por que eles vão experimentar? Haviam 2 escolas, pode passar. Haviam 2 grandes rabinos, 2 grandes escolas do tempo de Jesus, de Hillel e de Shammai. Shammai era discípulo de Hillel. Então, Hillel e Shammai eram as 2 grandes escolas rabínicas. Ele dizia, olha, você pode separar por qualquer motivo. Basta a mulher não atender os teus desejos e tal, você separa. A outra escola dizia, não, somente por questões sexuais. Você não pode separar. E eram 2. Quando eles vão perguntar para Jesus, você tinha discípulos de Hillel e discípulos de Shammai. Se ele dissesse que pode por qualquer motivo, eles jogariam Jesus para uma escola. Se ele dissesse que por só questão de ordem moral, eles jogavam. Então eles estavam disputando para ver de qual escola Jesus era. Se ele era discípulo de Hillel ou se era discípulo de Shammai. Por quê? Eles estão baseando, abra aí Deuteronômio 24, versículo de 1 a 4. Próximo slide. Eles estão experimentando Jesus. Vamos ver o que esse rabino vai dizer. Está lá em Deuteronômio 24. Eles estão trazendo a lei para pegar Jesus. Porque eram interpretações rabínicas. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se sair de sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse aborrece, lhe lavrar um termo de divórcio, lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si mulher vier morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ele vai estar trabalhando aqui essas questões da separação. A mulher pode se separar, o homem a despede, que é a questão do repúdio. O repúdio. O homem repudia a mulher. Diz, não, essa mulher aqui ela não era mais virgem, então eu repudio. E aí eles estão trazendo o caso de novo para Jesus dizer se poderia ou não poderia pregar. Se poderia casar de novo, se depois do divórcio, poderia juntar-se com outro homem. Jesus não nega a base legal está na lei mosaica, mas ele relativiza essa base legal, porque entende que foi feito por Moisés por causa da dureza de coração. O que Jesus está falando é assim,
Essa lei foi dada por causa da esclerocardia. O coração de vocês está esclerosado. O coração de vocês está duro. O divórcio foi dado na lei por causa da dureza do coração de vocês, da esclerocardia. Porque hoje nós entendemos não ao divórcio. Se diz, uma vez conversando com o pastor, disse, mas Moisés deu, Jesus diz que Moisés deu o divórcio. Eu disse, mas Malaquias 2 diz que Deus odeia o divórcio. Ele diz, mas Deus permitiu o divórcio. Permitiu por quê? Por causa da dureza do coração. Você pode divorciar-se? Sim, pode. Mas isso acontece porque o seu coração tem esclerocardia, tem dureza. Se você pegar Ezequiel 36, diz que ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. Significa dizer que o divórcio é porque o meu coração está empedrado. O meu coração está rebelde. No último aconselhamento de casal, eu disse, olha, eu vou ter que discipliná-lo, porque você está se rebelando contra o Senhor e ferindo a noiva de Cristo. Eu não posso permitir. Você é meu amigo, está tudo certo, mas você está ferindo o corpo. Significa que seu coração está empedrado. Você precisa chorar no altar, pedir para que Deus coloque um coração de carne aí para você. Pode passar. Tem que tirar essa esclerose do coração. E por que está empedrado? Por que eu resisto? Porque é uma tendência no casamento de você fazer com que o outro seja imagem e semelhança sua. Você quer que o outro faça exatamente o que você quer. Chega uma hora no casamento que é uma guerra de poderes. Quem manda? Quem bate na mesa? Eu quero a tinta branca e eu quero pintar de azul. Quem é que vai ter a última palavra? Eu quero vender o carro, mas eu não quero. Quem vai ter a última palavra? E aí é briga de poderes. Precisa vender, você gasta muito. Mas quanto precisa gastar? Precisa gastar 100. Eu quero gastar 150. E aí, nos nossos tempos, não estou falando que é errado, a mulher também foi empoderada. Aí ela também sai trabalhar, ela também é provedora. Bom, você bate aqui, eu bato aqui também, vamos ver quem manda. Não deixa o Júnior fazer isso. Pode fazer, Júnior. O Júnior faz ou não faz? O pai diz sim e a mãe diz não. E aí começa uma esclerose do coração. Resulta onde? No divórcio. É um bater o pé, resistir e dizer, eu não faço. Outro diz, eu também não. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ter mais poder agora. Essa questão do poder é o pecado desde o Éden. Lembra Gênesis 3? A serpente vai dizer, vós sereis iguais a Deus. Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Por isso que Ele não quer que vocês comam. A esclerose do coração é a incapacidade de amar o diferente. Eu quero que minha esposa seja minha imagem e semelhança e faça aquilo que eu quero. Porque minha mãe e meu pai sempre fizeram o que eu queria. Meu pai e minha mãe sempre me trataram assim. Meu pai e minha mãe sempre me fez aquela comidinha. Minha mãe sempre fez isso. Aí meu pai, eu era a princesinha do meu pai, sentava no colo do meu pai. Aí chegam os dois juntos. É a incapacidade que se tem de amar o diferente. Por isso, quando os fariseus vão perguntar para Jesus, o que Jesus faz? Ele não pega, ele relativiza o argumento legal da lei de Moisés, Deuteronômio 24, e ele chama o criacional, Marcos 10. Vamos voltar lá em Marcos 10. Lembra, a nossa referência é Marcos. Eles estão perguntando se é lícito o marido repudiar sua mulher. Ele dá a base legal. Depois ele vem no versículo 6 e diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se à sua mulher. E com sua mulher serão os dois
uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus tira da discussão de Hillel e Shammai, Jesus tira da discussão de Moisés, relativiza e joga para a base criacional. Na criação não foi assim. Deus criou homem e mulher. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á ao seu marido e serão os dois uma só carne. Por isso que eles podem andar num só caminho. Esse é o mistério que Paulo relaciona em Efésios com a igreja. O Paulo ele traz a imagem de Cristo e a igreja. E ele diz assim, é o casamento. Eles são um agora. Pode passar. Gênesis 2:25. Homem e mulher complementam-se, são companheiro e companheira e não têm vergonha da sua nudez. Após o pecado, eles se estranham, têm vergonha um do outro. Jesus não trabalha com o pressuposto do pecado, com o pressuposto do adultério, nem da subordinação da mulher do homem. Não é subordinar-se-á. Submeter é meter-se debaixo da mesma missão. Os dois agora estão juntos. O que eu tenho visto de um dos cônjuges querer servir ao ministério e a mulher ou o homem atrapalham. Literalmente. A mulher faz resistência, o homem não vou. E a mulher também não vou. E um fica atrapalhando o homem, um atrapalha o ministério do outro. Você vai de novo para a igreja? Você vai de novo fazer isso? Que coisa horrorosa. Às vezes a mulher quer trabalhar e fica aquela mala sem alça do marido diante de uma televisão, atrapalhando o ministério dela. E Jesus diz, vocês têm que ser um, deixa de ser mala, deixa de ser ranheta, chega de ter o coração esclerosado. Você está com esclerocardia, precisa se converter, precisa nascer de novo. Por quê? Porque tem 3 pontos em Gênesis 2:24. Pode passar. O primeiro é a maturidade, deixar pai e mãe. Quantos casamentos no leito dormem 6 pessoas? O casal e os pais dormem juntos. O cara não tira a mãe da cama. A mulher não tira a mãe da cama. Aí ficam os dois. Tudo que acontece, a mãe e o pai. Blá, blá, blá. Ele fez isso. Nossa, ela fez aquilo. E blá, 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 blá. Você tem que... Blá, 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 blá. Sai da cama dos seus filhos. Tira sua mãe e o seu pai da sua cama. Maturidade, deixa os filhos crescerem. Deixa o ninho desalojado, desconfortável. Senão eles não vão sair do ninho se você não deixar o ninho desconfortável. O ninho, se estiver muito confortável para o seu príncipezinho, para a sua princesa, eles vão atrofiar as asas, eles não vão querer sair do ninho. Quem quer sair do ninho? Aí um cara de 40 e poucos anos, ali chegando, aqui minha mãe tem a comidinha da mamãe lava a roupa, mamãe me ajuda com o juninho, mamãe me ajuda com isso, Então, mas deixará o homem pai e mãe, deixa. Aqui não é físico, aqui é emocional. Eu tenho autonomia, eu tenho independência, eu tenho maturidade, eu ouço os conselhos da mamãe, eu ouço os conselhos do papai, mas eu não dependo mais deles emocionalmente, financeiramente. Isso não significa que você não pode pedir uma ajuda, não é isso. Mas agora eu tenho autonomia, maturidade, deixo pai e mãe. Eu não fico lá, o eterno Juninho, a eterna princesinha. Por quê? Porque eu não cresço. Eu fico com as asas atrofiadas porque o ninho é uma delícia. Qualquer problema eu corro para a casa da mamãe. E aí Deus diz, você precisa crescer, filho. Filha, você precisa ter maturidade. Precisa crescer. Compromisso, unir-se ao seu cônjuge. Agora você vai viver a sua vida com ele, com ela. Ai, pastor, se eu conhecesse como eles vivem. Pois é, mas eles vão ter que crescer.
Eles vão ter que tomar decisões. Você pode aconselhar segundo a palavra. Não mais do que isso. E tornar-se-ão os dois uma só carne, intimidade. Maturidade, compromisso e intimidade. Eu tenho visto na família alguns que precisaram sair para o interior, morar fora de casa, como cresceram. Como o casal cresceu. Porque não tinham mais essa dependência emocional dos pais. Que deu algum problema, corre na casa da mãe. Deu algum problema, telefona para a mãe. Deu algum problema, mamãe. Aí não tem mais a mame, a pessoa tem que respirar fundo e se equilibrar. Ah, pastor, eu fico imaginando se eu não estivesse perto lá, eles já tinham se matado. Se eu não estivesse perto ali, eles já tinham se acabado. Bom, aí fica. Como é difícil você ajudar o filho a crescer. É um desafio nos dias de hoje. Que os caras que os psicólogos têm chamado de geração canguru. Eles não saem da bolsa marsupial. Eles não saem de dentro do útero da mãe. Eles vivem grande e ainda estão se enfiando lá no útero da mãe. Daquela que chama bolsa marsupial, né? Os marsupiais têm. Então ele fica lá dentro e não quer sair, a geração canguru. Às vezes tem até a própria casa, mas vive na casa da mãe. É pecado, eu não estou dizendo que é pecado. Ah, mas aí eu não vou para o céu se eu viver com a minha mãe. Não estou falando isso. Mas estou falando que você não completa esse ciclo da maturidade, compromisso e intimidade. Você não aprende a ter uma maturidade emocional, um equilíbrio. Pode passar a ser uma só carne, ser isso que Jesus diz, é você compartilhar todas as dimensões da vida. Uma coisa que eu aprendi, se vocês puderem pensar sobre isso, crie coisas conjuntas com o seu cônjuge. Veja uma coisa que vocês podem fazer juntos. Geralmente, o homem gosta de jogar bola, gosta de conversar com os amigos, gosta de viajar e pescar com os amigos, gosta tal. E a mulher gosta de estar na casa da mãe, tomando um café, batendo papo com as tias, ou viajando, qualquer coisa do tipo. Procure construir coisas que vocês façam juntos. Que os dois, isso é legal pros dois. Isso é muito bacana para mim e para ela. Olha, a gente faz isso, sei lá, coisa chata, pintar a casa. Mas de repente ela gosta, ou ele gosta, tenta fazer junto. Então, uma coisa que a gente faz, todo ano a gente pinta a casa junto. Você odeia aquilo, mas por estar junto, por querer estar com ela, vocês criam intimidade. Cultivar o jardim, ou sei lá o quê, ler um livro e depois compartilhar, ir num restaurante juntos, enfim. Você descobriu que o outro gosta e construir isso. E dentro dessa vida pode passar essas dimensões, tem choro, tem festa, decepção, prazer. Assim, a proposta de Deus é que homem e mulher realizem-se numa vida comum, desejada por ambos, querido muito, porque senão você vai construir uma vida autônoma, independente, separada da sua mulher, e você não vai ter mais razão para estar com ela. Você vai começar a procurar razões por que eu tenho que ficar do lado dessa mulher ou por que eu tenho que ficar do lado desse homem. Aí, como diz, pastor, eu vou ficar nesse casamento porque vai me dar tanto trabalho a separação. Deixa pelo menos eu ficar até acabar. Quem sabe um dia dessas ela morre. Aí não dá tanto trabalho. Concluindo, aí ele vai para o versículo 11 e 12. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. Vamos ler juntos esse versículo de número 11? Eu falo e vocês repetem e fica melhor. E ele lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Alguém levanta a mão e diz o que é que você entendeu daí. Eu sei que é difícil. Não é fácil. É melhor você orar antes, pedir discernimento para Deus. O que Jesus está dizendo? Não é Paulo, é Jesus. O que ele disse? Pode levantar a mão e falar com as suas palavras. Hã?
Se separar e casar de novo, adulterou. Mas será que no grego assim, no hebraico, será que Jesus não quis dizer outra coisa? É só se for que nem ontem, né? Um falando uma língua e outra. Mas Só se for língua diferente. Deus fala uma língua e você fala outra. É duro, é duro. É difícil, dificílimo. Você acha que é fácil esse negócio? Mas parece estar claro. A Silvana quer falar, Bruno? Há uma discussão, depois Paulo em 1 Coríntios 7 vai dizer isso. Só para entender o que ele falou para falar no microfone. O que é repudiar, então, nesse caso? Alguns que fazem entre o divórcio e o repúdio. O repúdio é quando o marido ou a mulher chuta o outro. Ou os presbiterianos têm um termo que chama deserção obstinada. Divórcio ou deserção obstinada. Deserção obstinada é o cara que arruma as malas e sai de casa. Ele repudia a mulher. Nesse caso, e no caso de relações sexuais ilícitas, a mulher ou o homem pode casar de novo. Se for deserção obstinada ou divórcio. Há alguns batistas que vão para Deuteronômio 21 e colocam 4 motivos, 3 a lei do divórcio. Deuteronômio 21, isso alguns batistas, não são todos, por causa de alimentação, se o marido não prover, ou vestimenta, ou não dar ao homem os direitos conjugais. Quando Moisés trabalha esses 3 pontos, mais o divórcio. A igreja presbiteriana é deserção obstinada e divórcio. O divórcio só é dado por relações sexuais ilícitas. Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios 7 também. Por isso que lá no primeiro slide eu coloquei a polien, né, que é esse repúdio. E aí ele é ou repudiado ou divorciado. 1 Coríntios 7 vai trabalhar isso. Todos esses textos, pode passar mais um? Esses textos, Mateus 5, 31, 32, Mateus 19, Marcos 10, Lucas 16, Malaquias 2, 1 Coríntios 7, vão tratar a questão do casamento e divórcio. Desculpa falar mais uma vez, mas vou dar um caso que eu conheci mesmo, a pessoa faz pouco tempo. Conheci assim, fui apresentada numa reunião que estava num grupo de oração com mulheres e uma amiga pediu para eu orar por essa pessoa, uma mulher, né? E eu fui orar e aí eu orei lá, vi que ela estava sendo oprimida, mas eu não consegui discernir o que era. E aí a minha amiga falou, ela quer abrir o coração para você. Eu falei, tudo bem. E aí ela disse para mim, uma pessoa, ela frequenta a igreja, o marido frequenta a igreja, são gente crente há muito tempo, só que o marido era maravilhoso na igreja, era diácono na igreja, era maravilhoso. Só que em casa ele era um demônio, ele batia nela. E aí ela contou isso para o pastor da igreja, isso na igreja lá que ela frequenta. E o pastor da igreja falou que ela estava orando pouco. Ela apanhava fisicamente dele. Então, assim, nesse sentido, também não tem o repúdio? Tem. A mulher, vamos lá, então. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, Paulo vai trabalhar isso. É todo o contexto que ele está trabalhando com casamento e divórcio. 1 Coríntios 7 é um dos bons textos para trabalhar o casamento. A gente não tem tempo de falar tudo sobre isso, mas o versículo 1 até o 5 vai trabalhar isso para que a mulher não prive e o homem não prive um do outro, principalmente no versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Paulo diz, você só pode privar o seu cônjuge da relação sexual se vocês acordaram o estabelecimento de uma campanha de oração e jejum. É a única razão para que o diabo não encontre ocasião. Depois, a partir do versículo 10, ele diz, ora aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido.
e que o marido não se aparte da mulher. Paulo toma cuidado dizendo, não sou eu que estou falando isso, é o Senhor. Não se separe do marido, não se separe da esposa. Exatamente o que Jesus está falando em Marcos 10. Paulo vem e acrescenta exatamente isso. Aos mais, versículo 12, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa incrédula, santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eu e meu marido, a gente não era crente. Aí eu me converti. E o meu marido não se converte. Paulo disse, ó, você pode deixar. Mas é melhor que você não deixe, porque a mulher santa purifica o marido. Então não deixe. Mas, se for em caso de violência doméstica, por quê? Aí a questão ética, a questão da própria vida, onde você, ao lado de um homem violento, você está tentando a própria vida. Então aí é uma questão da dignidade humana. Se alguém vem e uma mulher diz, meu marido está me batendo, eu não só aconselho ela a se separar, como denunciar. Vai agora mesmo numa delegacia, se puder filmar e prende, porque esse é um canalha. Esse é um cara que fala, mas ele é crente nada. Isso é lobo travestido de ovelha. Então, o que Paulo está falando aqui é não case. Não case. Você pode se separar do marido, mas que não case. Está lá no versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. É duro, é duro. Por isso que eu comecei falando lá do versículo do século 21. A mulher disse, eu estou no século 21, eu vou ficar com esse mala? Esse cara não sei o quê, esse cara... Por isso que eu comecei falando, cada caso, a gente deve orar, a gente deve conversar. Veja Malaquias, capítulo 2. Malaquias é o último dos profetas. Malaquias, capítulo 2. Até perdi aqui. Não, então, mas é que fala sobre Deus odeia o divórcio. Ali, 2. Porque o Senhor Deus, Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio. Como eu vou dizer para alguém se divorciar para um filho, para uma filha, falei, vai lá e faça o que Deus odeia? Eu não tenho coragem. Eu não aconselho a não ser relação sexual ilícita e violência doméstica. Mas como eu posso dizer para alguém que eu amo, vai lá e faça exatamente aquilo que Deus mais odeia? O que você está falando para mim, pastor? Para você fazer o que Deus odeia. Como eu aconselho alguém a fazer isso? Aconselhando o irmão, disse, olha, Deus odeia aqui, conversando com o irmão, ela disse, eu quero separar, eu disse, irmã, leia esse texto. Eu li, Deus odeia. A gente precisa conversar a partir daí. O problema que eu estou tendo com algumas pessoas é que eles partem dos princípios do mundo e não do princípio bíblico. Faça esse exercício. Eu pergunto algumas questões, como por exemplo da questão da homofobia, a questão do casamento. Eu percebo que o pessoal tem como ponto de partida o mundo, a psicologia, a medicina. E aí eu digo, mas o que Jesus fala sobre, o que Deus, o que a Bíblia está falando? E me espanta, alguns estão dizendo, eu não sei o que a Bíblia fala, eu sei o que eu passei. Mas então, o que você passou é regra de fé e prática? O que o pedagogo, o que o terapeuta falam, é a palavra final?
E eu estou entendendo que nós precisamos tomar uma posição. Qual é a sua base de apoio? Qual é o fundamento? Você vai pensar a partir do que exatamente? Da Bíblia? Tem interpretações diferentes, por isso que eu estou tomando cuidado, estou trazendo os textos. Liguei essa semana para o pastor da Assembleia de Deus e disse, como é que vocês veem o divórcio e o novo casamento? Ele disse, Bitum, eu fui relator das Assembleias de Deus. Nós demoramos 14 anos. Foram 14 convenções nacionais da Assembleia de Deus Madureira. Ele falou, e eu fui o relator, que ele é advogado. Então eu tive que estudar exatamente isso que eu estou passando para vocês. A não ser em caso de relações sexuais ilícitas, violência, repúdio, não se separe. Eu disse, no caso de pastores, ele diz, serve a mesma coisa. Deus odeia o repúdio. Pode passar. Não odeia as pessoas divorciadas. Toma cuidado. Deus odeia o divórcio. Não, tá vendo? Deus te odeia. Não, Deus não odeia você. Deus odeia o divórcio. O problema é que a opção pelo caminho largo. Eu tenho visto moços e moças que, rapaz, o cara tinha tudo na casa dos pais. Hoje os pais deixam o ninho bastante confortável. Glória a Deus por isso. Hoje muitos filhos vivem bem com o pai e com a mãe. Eles podem viver ao lado do pai e da mãe a vida inteira. Com 50 anos eles dormem no meio do pai e da mãe sem crise nenhuma. Ô pai, posso dormir aí? Mãe, só aí abraçadinha. Aí os pais abraçam, eles dormem, tá tranquilo. Não tem problema. Mas ele precisa crescer, ter maturidade. E os casais hoje, antes, minha avó teve 7 filhos. Minha mãe teve 4 filhos. Hoje o cara tem 3, ele já é um herói. O cara diz, 3 filhos? Rapaz, que coragem. A pessoa tem um filho e olhe lá, hein, que foi uma insistência, orou, Deus disse, vai meu filho, pelo menos um, e você resistiu. Aí, todo o projeto de casamento, de família, volta-se para quem? Só tem ele. E aí o pai diz, para que eu vou deixar tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei? A mãe diz, é a única filha que eu tenho. Eu não tenho mais ninguém, meus pais já morreram. Aí o filho torna-se o grande ídolo do lar. Tudo gira em torno dele. Conversando com o pastor lá de Santo André, um batista. E ele falou, tinha uma menina, filha única. Aí ela chegou na adolescência, criada na igreja, e ela começou a ir com umas sainhas bem curtinhas, né? E aí o pastor ficou olhando e via que os adolescentes, os meninos, tinham uma escada para você subir na galeria. Aí ele percebeu que os meninos toda hora ficavam conversando embaixo da escada, orando, conversando, batendo papo. E aí ele ficou de olho, aquilo chamou a atenção. Quando ele viu, a reunião acontecia quando a menina subia as escadas. E ele, como conhecia a menina desde criança, chamou os pais, o gabinete, com muito cuidado, disse, olha, irmão, talvez seja mais cauteloso, eu vi os meninos, pastor, talvez se sua filha viesse com, pelo menos o culto, com uma saia mais longa, ou calça, ou evitasse ir para a galeria, ficar com aquele jeito, né? Com pais eu aprendi, com os pais você tem que mexer com muito cuidado, muito, eu aprendi, eu achei que não era assim, mas aprendi no ministério. Quando você for falar de um filho, dá uma volta, ora, jejua, consagra e diz, olha, eu vou falar do seu príncipezinho, mas desculpa de eu estar falando, é que Deus pediu, eu não queria, mas você sabe como é Deus, ele fica em cima da gente e tal. Ele falou, nunca mais esses pais voltaram na igreja. Os pais já eram da igreja, o filho nasceu lá, porque eu pedi para que tomasse cuidado para que a filha não subisse na escada naquele horário com aquela saia. Eles não fecharam nem a porta. Então hoje os filhos são extremamente... então tem que chutar a boca do filho? Não, tem que amá-lo, tem que tal. Mas é duro, o casamento fica cada vez mais pesado. E aí Marcos 10:9. O que Deus uniu, ninguém o separe. O ninguém aqui é quem? Ninguém. Ninguém.
Nem Satã, nem o mundo todo pode divorciar alguém, nem pais, nem ninguém. Não separe. Agora, foi dada a carta do divórcio por causa da dureza do coração. O que a gente precisa ir para o altar. E lá no altar pedir, Deus, me ajuda. Mas entre nós, que ninguém nos escute, bem mais fácil é você separar. Mãe, aquele cara é um traste. Ele faz, ai, meu bebê, e pega o bebê e põe para cá. É gostoso, não é ruim. Não é ruim isso. O pecado não é ruim. Ninguém quer ver um filho sofrendo. Qual mãe que diz, ai, Deus, obrigado, como meu filho sofre. Olha, ela está até batendo nele. Olha, essa semana ela deu um chute na boca dele, aleluia. Ninguém quer ver o filho sofrer, nem eu, nem você, ninguém. Por isso é um assunto que nós precisamos olhar a Bíblia e buscar o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, como que eu faço? O que eu estou vendo, eu já teria tomado a decisão. Eu já teria feito o que precisava ser feito. Mas aí tem a tua palavra que diz, o que Deus uniu, ninguém o separe. Deus odeia o divórcio. E eu fico imaginando, se a igreja não mantiver, eu tenho visto pastores que já estão no 3º casamento. E tudo bem. Eu conheço pastores que fazem casamento de gente famosa, ela sendo crente e ele não. E ele abraça a pessoa. Um outro pastor batiza ele no Rio Jordão. Um outro pastor faz o casamento dele, ele se diz católico, não evangélico, e faz o casamento como evangélico. E está tudo bem, a igreja aceita na boa, de boa, e diz, esse homem é um homem de respeito, de família. Eu ouvi isso, esse homem é um homem de respeito, esse homem é um homem bom, e elogiando. Eu disse, mas ele fez... Não, esse homem é um homem maravilhoso. Então nós estamos pegando os valores evangélicos, a fé evangélica, e abrindo mão. Onde vai dar isso? Ah, mas coitadinho ele, coitadinho ela, e a gente vai abrindo exceções. Tem exceção? Claro que tem exceção. Mas, por outro lado, nós precisamos segurar a fé evangélica. É uma menina que, para não ficar solteira, ela casa com o primeiro que aparece. Cuidado, ou vice-versa. Não, eu prefiro mal casado do que titia, ficar para titia. Aí faz um mau casamento. Aí depois chega aqui, pastor, o senhor, bem que minha mãe falou, bem que o senhor falou. Mas filha, eu perdi uma irmã aqui exatamente por isso. O primeiro cara, ela estava juntou com o cara, aí veio, oramos, pastor, por favor, faz meu casamento, eu quero legalizar as coisas perante Deus, tal, não sei o quê. Oramos, conversei com outras pessoas. Falei, irmã, eu vou fazer o seu casamento abençoar. Não é fazer, eu vou orar por você. Vou lá, tal, os familiares fizeram, mas você não pode, você sabe que vai casar e não vai casar de novo. É para a vida inteira, eu amo esse homem. Deu uns 4 anos, ela foi morar no interior, deu uns 4, 5 anos, ela voltou, estava naquela sala. Eu disse, irmã, não vou fazer o seu casamento. Lembra que nós conversamos? Já avisei você. Primeiro que não era para você estar juntada lá, que ele não era crente, você juntou. Agora você veio aqui e casou, lembra que você falou que você acordou comigo? E agora você quer de novo? Não. Ela saiu daqui, eu nunca mais piso nesse lugar, me deu um esculacho. A mãe dela, passou perdão, eu disse, fica tranquila, irmã. Deixa assim, deixa que Deus trabalhe. E aí ela detonou comigo, mas não vou fazer. Nós acordamos, nós conversamos. Bom, aí depois essa irmã, ela deixou esse cara... Está com outro, agora está com o 4, aí o 5º, sei lá quantos. Não para, porque é um efeito dominó. Você desobedeceu aqui a Deus, é um efeito. Lembre-se, se você tem conhecimento da palavra, agora se uma pessoa chega aqui, cada um venha como está. Você não conhecia Cristo, você não era da comunidade da fé, isso é outra coisa. Em Cristo tudo se faz novo, é uma outra coisa. Você chegou aqui, é nesse estado que você chegou, é nesse estado que Deus te encontrou, é nesse estado que você está.
Então você veio para Cristo assim? Amém, aleluia. O passado está perdoado, agora começamos aqui. Alguma pergunta a mais? Eu tenho, pastor. Eu gostaria que você esclarecesse mais esse conceito de Deus uniu, porque eu já vi cada coisa, usando o nome de Deus, Deus fica com as costas largas, e assim, foi Deus que me deu, foi Deus. Aí quando separa, Deus não estava no negócio. Então, assim, isso também é uma questão muito... Ela não é simples. Então... Eu confrontei o irmão, 2 irmãos, e a resposta deles eu nunca tinha ouvido, foi recente. Ele disse, será que foi Deus que uniu mesmo? Eu ri, eu dei risada. Eu falei, você tem 31 anos de casado, 2 filhas, e você questiona se Deus uniu? Agora, depois de 31 anos? Fora noivado, etc. Mas é que ele estava com uma outra mulher fora, né? Então, aí, depois que eu entendi. Ele estava com outra mulher, não ficou com essa mulher, e depois está com uma terceira agora, ou quarta. Aí você diz, então... Ele vai experimentando, né? Qual seja a vontade de Deus. Então ele fica com uma e diz, não foi Deus. Aí ele vai em outra e diz, essa também Deus uniu. E ele vai, vamos ver até onde ele vai, né? Uma hora ele acerta, diz, finalmente, essa Deus uniu. Mas ele precisou experimentar, né? Porque senão, Romanos 12:2. Pastor, o senhor falou sobre vem como está. Na nossa sociedade, a gente tem uma cultura católica tradicional. Então, muitos que se convertem ao Evangelho, eles já passaram por uma história, mesmo que não formal, mas de alguma ligação com a Igreja Católica. Foram abençoados por um padre, em nome de Deus, e casaram. Fizeram o seu juramento ali. Quando vem para o mundo evangélico, essa bênção que eles receberam não deveria ser considerada? Deveria. Tanto que a Igreja Católica, se você quiser separar, não é assim que você separa. Se você quiser separar na Igreja Católica, você tem que ir na paróquia que você frequenta e começar a levantar um processo eclesiástico. Aí o padre da paróquia remete ao bispo da região. O bispo da região envia para a Itália. Somente o Papa, se a pessoa é um católico, somente o Papa, vem um documento papal, ele examina o seu caso e só ele pode desfazer o casamento. Na Igreja Católica não é assim que você pode fazer o que você quer. Por que faz o que você quer? Porque a Igreja Católica se tornou o que nós evangélicos estamos se tornando, que é o católico nominal ou o evangélico nominal. O evangélico nominal ele vai na igreja, em casamento, em batismo, em tal. Ele é evangélico porque não tem o que dizer. O que é? Eu sou evangélico. Lá fora ele briga, eu sou evangélico e tal, mas ele não tem vida nenhuma. Assim é o católico. Você separar na Igreja Católica não é fácil. A Igreja Católica não aceita. Se a pessoa veio casada do catolicismo, amém. É aceito. Por quê? Porque o poder, se ele fez em nome de Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, ele é válido. Por quê? Essa é uma outra questão que a gente pode falar um outro dia. Mas a autoridade não está na pessoa, mas está no nome de quem essa pessoa fez. Então, do sacerdote. Então, nós aceitamos também. Oi, uma dúvida. Fala sobre a bênção, que tem que ter a bênção de Deus, sobre o casamento. E quem só é casado no cartório? Como é que fica, entendeu? Se tá... Nós aconselhamos até... Nós tivemos um casamento coletivo aqui, foi o Rufino, né? Foi a Rosângela lá. Foram os 2. 3 casais que eram só casados no cartório e agora nós fizemos o cerimonial religioso porque entendemos que a bênção, o casamento é instituído antes do Estado. Nesse sentido que a gente fez o casamento, que a gente faz o casamento. Dia 11 de agosto, a Janine está aí? Não. Mas a gente vai fazer o casamento da Janine e do... Cadê o Henrique? Henrique, do teu irmão, é o Gustavo, né? Do Gustavo e da Janine. Nós vamos fazer dia 11. Eles moram juntos, têm uma filha belíssima, não tem nada a ver com o Henrique, ela é bem mais bonita. Uma menina belíssima. Não é? Ela é bonita demais. Ontem ela estava aqui, ela não parava, ela ficava andando aqui e tal, na boa. E eles estão juntos, mas agora a gente vai fazer. Não, nós somos casados, né? O casamento legal
né? Mas a gente nunca teve uma bênção de ninguém, de nenhuma igreja. Vamos marcar, irmã. Vamos marcar. Bora. Glória a Deus, é isso aí. É isso aí. Aqui é Nocera. Pastor, só uma dúvida aqui no texto de 1 Coríntios 7, no versículo 15, eu acho que está falando sobre o jugo desigual, e nesse texto fala que se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, que nesse caso ele se divorcie, e que a minha pergunta é, a mulher cristã ou o marido cristão, o lado cristão, né, que acabou se divorciando porque o outro quis, ele está livre para casar de novo? Como é que é? Se ele foi repudiado. Aí eu tenho uma esposa, me casei, eu me converti, ela não. Depois de anos ela disse, você só quer saber das coisas de Deus, da igreja, eu vou embora. Não vai embora, eu vou embora, tá, ela me larga. Aí eu estou livre. Segundo Paulo está falando. Então, nesses casos de repúdio, que seria o repúdio, se caso de violência doméstica, o caso de relações sexuais ilícitas, como está lá no Mateus 19, aí você está livre para casar. O problema é que o negócio é bastante sério, o casamento. É bastante sério. A fé cristã é uma coisa bastante séria. Só que nós estamos vivendo um momento onde as relações, eu não sei se vocês percebem isso, nas relações comerciais, você não tem mais, palavra é uma coisa que não vale mais. O cara dizer para você, eu estou te devendo e ele brinca, pago quando dá, você precisa acionar judicialmente, não tem mais palavra. Então aí a pessoa hoje, com o crescimento da igreja evangélica, hoje todo mundo é gospel. Então você vê pessoas fazendo aberrações e gospel. Eu sou evangélico. Hoje, o que quer dizer ser evangélico? Eu me pergunto, eu não sei. O que é ser evangélico hoje? O que é ser gospel? O que é ser crente? Antes você sabia, hoje. E isso não acontece só com a igreja. Isso, em toda a sociedade, os franceses têm um termo que chama époque. Époque é você colocar em suspeição temporária. Os sociólogos da pós-modernidade dizem que nós estamos como que descendo numa montanha-russa. E nós vivemos um momento, quando você desce, você tem a questão do diafragma, você fica assim... Ele diz, exatamente, o Woody Allen diz, uma sinuca de bico existencial. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento, como sociedade, é essa sinuca de bico existencial. Nós estamos descendo a montanha-russa. O Lipovetsky, que é um sociólogo, diz, ele tem um livro chamado A Era do Vazio. O Zygmunt Bauman tem um livro chamado Modernidade Líquida, onde tudo está fluido. Hoje eu vejo as pessoas com uma dificuldade de saber o que é pai, o que é mãe, o que é casamento. A gente está olhando isso tudo e dizendo o que é. Então os jovens estão indo para as relações sexuais ilícitas, que vem desde a época de 60, mais ou menos 70, porque quando vem... Isso estou jogando aqui, um dia a gente para estudar. Quando vem o rock and roll, principalmente começando com Bill Haley e seus Cometas, Elvis Presley, etc., o rock and roll são pedras rolando. Então você tem, a partir da década de 50, 60, desmoronando todas as estruturas da modernidade que eram rígidas. Você tem, então, todas as instituições, casamento, religião, a sociedade como um todo, elas foram sendo demolidas. E hoje nós estamos pegando o resultado disso. O resultado disso é que você olha, o homem não sabe o que é ser pai, a mulher não sabe o que é ser mãe, o filho não sabe o que é ser filho, a família não sabe o que é ser família, a igreja não sabe o que é ser igreja. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que os antigos falavam, nós tiramos. Tem um livro chamado do Marshall Berman, ele já falecido recentemente, Tudo que é sólido desmancha no ar, que ele retira essa frase de Marx. Então hoje você olha a sociedade, está tudo desmanchando. Tem um filme, para mim, o melhor filme que representa isso, se você puder assistir, o rapaz, ele olha tudo pela televisão, uma família disfuncional,
Caem pétalas vermelhas. É a abertura do filme. Beleza Americana. Assistam Beleza Americana, depois a gente discute sobre esse filme. É o momento que a gente está vivendo, é o Beleza Americana. Ninguém naquele filme, são duas famílias, está tudo certo, ninguém sabe quem é quem na família. Ninguém tem identidade, a ponto do marido é um arquiteto, trabalhador, tal, chega na crise dos 50, ele larga tudo e vai fritar hambúrguer. Ele diz, eu não quero fumar maconha e puxar ferro. Essa é a crise do homem americano. Essa é a crise. Aos 50 anos, hoje, ele está entrando em crise, e ele diz, eu trabalhei para quê? Está chegando minha aposentadoria, eu vou ficar arrastando chinelo em casa? Com isso, atingindo o cabeça, eles estão fazendo toda a sociedade uma sociedade disfuncional, onde são pais permissivos, sem autoridade, filhos perdidos. Eu vejo isso na faculdade, eu já cheguei a chorar. Você vê aqueles caras se formando numa boa faculdade, eles estão perdidos. Eles estão completamente... Você olha, eu fico olhando, às vezes eu deixo eles falarem. Cara bem formado. Eu vejo mestres jovens, doutores jovens, eles estão perdidos. Aí eles estão tentando se jogar, se lançar no trabalho. As empresas com o capitalismo sabem bem o que é isso, suga o jovem. O maior número de estresse está entre os 25, 24 anos até os 32. É onde o jovem entrou lá nessas grandes empresas e ele chupa tudo que o cara tem, chega com 40, o cara em crise, já tem 1 milhão no banco, o que eu faço agora? E aí o cara está com 2 filhos, quando ele volta para casa, prazer, eu sou seu pai, você é meu filho? Eu lembro de você na maternidade e tal. Vão nos restaurantes. Uma semana eu estava com a Vânia, fomos lá no McDonald's, aí tinha lá o pai sozinho, vários pais sozinhos com o filho comendo lá e o cara aqui no celular. E o filho comendo, a gente ficou olhando até que pegou e foi embora. Vamos, filho, vamos. Sem qualidade, sem nada. Então eu creio que nós, como igreja, podemos ajudar. Mas se nós, como igreja, entrarmos nesse furacão, nessa roda viva, não vai ter referência. Esse negócio vai dar ruim. Porque o mundo está buscando referências. O mundo está buscando alguém que me norteie, me ajude. Os jovens estão perdidos. Só que eles são tão arrogantes, que é característico do ímpeto juvenil, que eles acham que estão certos. Então nós devemos amá-los e ajudá-los a reencontrar o caminho. Por que que eles vivem, por que que eles são chamados, por que Deus os criou, etc. Amando e tentando colocá-los no trilho. Mas aí você pega os pais mais perdidos do que os filhos. Onde eles vão buscar referenciais? O que vai fazer com que ele seja fiel ao casamento? Religião? Dinheiro? Aí você vê até o Bill Gates, né, se separou. O Elon Musk, aí, que são os referenciais. O Steve Jobs, leia a biografia do Steve Jobs, é um horror. E Steve Jobs diz que só escreveu uma biografia para que os filhos o conhecessem, porque ele temia que os filhos o conhecessem. Ele não conhecia os filhos e os filhos não conheciam. E você pega essa moçada nova, Steve Jobs, é o referencial dessa galera. O Steve Jobs é para todo mundo. Que eu já ouvi de jovem que mexe com essa área, o Steve Jobs, Apple, esse é o referencial? Esse é o referencial? Você vê como a coisa está feia. Vamos orar? Pai, muito obrigado em nome de Jesus pelos teus ensinamentos, assim, mesmo com dificuldades, vem chocar com aquilo que a gente pensa, chocar com aquilo que o mundo está vivendo, mas que o Senhor nos ajude a sermos referenciais e, acima de tudo, termos sabedoria, discernimento do Espírito Santo para conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos encha do poder do Espírito Santo
Nos encha do poder do amor para abraçar esses jovens, esses casais em crise, para que a gente possa mostrar esse caminho e que esses que estão cansados, fatigados, possam ir até Jesus e encontrar descanso para suas almas. Nos ajuda, Senhor, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.